E a geologia lida, assim como a astronomia, né, lida com coisas muito estendidas. O tempo geológico em bilhões de anos, né, até é difícil. Isso É uma abstração, né? Requer um nível de imaginação grande, né? E o campo da imaginação é infinito. A ciência traz a imaginação para as evidências. Não basta só imaginar, você tem que demonstrar as coisas na ciência. Isso é que é legal. Na geologia, qualquer pessoa pode ir lá e ver o que a gente viu, né? Em muitos casos você vai ter que arrumar um escalador para ir atrás dele para chegar onde a gente chegou. Mas assim, daqui, ali a gente vê, por exemplo, coisas que muita gente nem parou para ver no Pão de Açúcar. Tá ali o paredão, né? A gente vê quase lá em cima uma camada branca, um formato assim, ó. Você já se perguntou o que é aquilo, como que se formar aquilo, né? Nos mapas antigos, 1500 e alguma coisa, mapas dos portugueses, dos franceses que disputavam essa área na época, né? E o Pão de Açúcar sempre aparece nesses mapas como uma referência para quem vinha navegando, na falta de um farol, e isso foi marcante para os navegadores. A cidade foi fundada aos pés desse morro, pelo Estácio de Sá. Então o Pão de Açúcar ficou no imaginário como um símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil. Sem dúvida a montanha é uma referência, né? Uma referência, mas tem duas tribos que não só ficam olhando, admirando de longe, mas conhece e quer conhecer cada feição, cada detalhe, cada fratura mineral. Os escaladores de paredões e os geólogos. E os dois frequentemente se encontram nesses lugares de paredão. Então, até para você poder estudar geologicamente, você tem que ir com alguém que escala ou saber escalar. São lugares perigosos, tem que ir, né, com o equipamento correto. Ainda bem que eu estava lá com o Tonico Magalhães, que ele já era guia de escalada. Ele fez várias aqui, tem várias que são da autoria dele. Ele que abriu. Depois a gente começou a fazer o mapeamento. Então, falou, já que nós estamos aqui, vamos mapear essas rochas, essas fraturas, né? Por que não, né? Aí começamos a vir com cadernetinha, mapinha, e aí virou uma publicação. Esse mapa virou um mapa que você vê num pôster que tem na pista aqui. Foi a gente que fez esse mapa. Aquele que explica como... A gente parou um dia pra ler. Isso. Foi esse trabalho que a gente fez na época de estudante. É muito legal, né? Aquele dia, vamos ler inglês agora. Quando a gente começou a fazer geologia escalando e andando por aí, a gente passou a frequentar a biblioteca do DNPM, fica aqui pertinho na Avenida Pasteur, e nos deparamos com a obra do Lamego, com esses mapas geológicos que existiam antes disso. E a gente não teria chegado onde a gente chegou sem ter esse backup de quem veio, né, antes da gente. Na década de 60 foi lançado um mapa geológico da Guanabara, por Helmbold e Joel Valença, e foi um produto assim, marcante na geologia do Rio de Janeiro. Esses caras foram gigantes, no conhecimento, né? Que a gente vai avançando na ciência baseado no que já está feito anteriormente. Você é responsável pela Folha Baía de Guanabara. Hoje, a Folha do Rio de Janeiro é a sua assinatura que está lá. Certamente a gente integrou e compilou, né, esse material cartográfico pré-existente, dando todo o crédito, né, aos cientistas que vieram antes da gente. Então, isso é 2006, né, com essa linguagem de placa, com uma comunicação de divulgação científica, né? E está contando a história da formação da rocha que está associada ao Gondwana, né, ao continente, à colisão continental da Assembleia dos Continentes aí que formou esse grande continente, depois da quebra, né? Da quebra. Muito difícil escrever isso. Eu na época, minha filha tinha 10, 12 anos de idade, e aí eu fiz uma versão do texto, mostrava para ela e para as amigas dela. Aí eu falava, tá muito difícil, pai. Aí eu ia lá, dava
uma simplificava no texto. Usou ela eu fiz umas 3 ou 4 versões e lendo hoje, eu ainda acho que a linguagem ainda está difícil. Ainda não chegamos... Para o leigo, né? Para uma criança de 7, 8 anos. Eu ainda acho que a linguagem não chegou lá ainda. É difícil, é difícil. O conteúdo fala desde a rocha gneiss-facoidal e o contexto geotectônico de como que se formou e quando que se formou a rocha, né, que formou o Pão de Açúcar. Esse é o mapa original colorido, ele foi colorizado, né, que originalmente ele era preto e branco, né? No artigo mesmo ele está em nanquim com as bolinhas, né? Com legenda de pontilhado, né? Essa placa foi feita em 2006, né? Que foi um projeto maior, onde a ideia era, em lugares geologicamente importantes, botar um painel desse explicativo da geologia, né? Uma iniciativa da época do governo do estado do Rio de Janeiro, né? Com a DRM, né? O Departamento de Recursos Minerais. E acabou se fazendo talvez mais de 50 placas dessas no Rio de Janeiro inteiro. No estado do Rio de Janeiro todo. É o projeto Caminho Geológico. E até hoje você vê placa assim, ponto de interesse geológico no asfalto, aí vai ter alguma parada para você ver a geologia. E a gente fez essa placa aí. Então tem variedades, tem uma rocha que é um biotita gneiss, que é o quinzigito, que o pessoal chama de quinzigito, mas quando chega na camada de cima é um gneiss mais quartzoso, tem camadas de quartzito dentro, tem rochas calcicilicáticas, né? Então eram antigas praias e fundos de mar, assim? Tudo indica que sim, que provavelmente eram sedimentos marinhos, né, que depois, na colisão dos continentes, parte desses sedimentos já teve que ir em profundidade, né, nessas convergências. Então era um embasamento de granito com sedimento que foi metamorfizado em conjunto, ou o granito abraçou a rocha sedimentar, ou o metamorfismo sedimentar? Esse granito que a gente está vendo aqui, que é o facoidal, ele se formou por fusão dessas rochas. Essas rochas foram derretendo em profundidade e formando a rocha original que deu origem a esse gneiss facoidal. O granito não é o embasamento desse sedimento, ele é fusão parcial mesmo. Ele se intrudiu nesse sedimento. Depois eles foram se juntando, né? Essas bolhas de magma foram juntando e formam, né? Não é do tamanho do Pão de Açúcar, a cidade quase toda é formada por esse gneiss facoidal. Pão de Açúcar, né? Morro da Urca, Babilônia São João, né? Cabrita, até Dois Irmãos. Dois Irmãos, até lá, e pro lado de Niterói tem muito mais, né? Então era o que a gente chama de um batólito, era um volume de magma. Um grande corpo gigantesco. Aqui no Pão de Açúcar a gente vê uma conexão muito clara desse processo de erosão por desplacamento e queda de blocos de rocha. Lá em cima a gente vê remanescente do que já caiu, ainda tem um pedaço lá que não caiu, e lá embaixo, na floresta aí, na beira do mar, a gente vê blocos enormes que foram caídos lá de cima. Então esse é um fenômeno muito comum no Rio de Janeiro, né? Queda de blocos e formação de depósitos desses grandes matacões na encosta dos morros. Você vê que o formato dele é em tablete, paralela foliação, né? Tem tudo para ter sido uma laje dessa, uma lasca caída, né? Pode, em tese, inclusive, ser deflagrado por sismos. Essa região do Rio de Janeiro tem sismos, tem seus tremores sísmicos, não chega a dar grandes terremotos, mas existe registro de sismológico nessa região. Tem muitos desses depósitos de talos, né? E você vê alguns blocos, eles ainda são muito angulosos. Geologicamente, é relativamente pouco tempo. Não deu tempo deles ficarem arredondados. Né? Eles são muito angulosos. Os que estão aqui fora são completamente angulosos ainda. E pelo fato da face exposta também, né? Ele tem uma coisa dele não... Quando você pega lá o fundo de vale da Furnas de Agassiz, aí o intemperismo já está agindo antes, né? Já no subterrâneo, já está arredondando tudo, quando descobre ele já está redondo. Aqui não, o intemperismo agiu, ele desprendeu, ele vem no ângulo ainda, né? Vem anguloso. Vem quebrando. E vem quebrando ainda na avalanche, né? Se fosse tudo arredondado, teria
pessoal escalando? Não, não ia dar. Não ia dar para escalar, né? Ô Cláudio, aqui no afloramento a gente vê um monte de dobras, né, no gneiss aqui. Isso está relacionado com aquela dobra que você mencionou lá no início, né, que fica lá no alto do Pão de Açúcar. A gente vê isso de longe do paredão, se for escalar, vê de pertinho. Vê aqui também onde nós estamos, aqui atrás mesmo, já tem dobras menores, mas do mesmo evento, né, que dá uma medida que às vezes é difícil imaginar quanto que uma rocha ela pode ter sido plástica, suficiente para se deformar, assim, né, maleável. Isso por causa da condição de calor e temperatura, né, em grandes profundidades naquela colisão continental. E é aí que essas dobras formam lá embaixo. Depois o conjunto todo vai subindo, vai sendo erodido e essas rochas não foram expostas à superfície. Então a gente pode ver no paredão coisas que aconteceram a quilômetros de profundidade. É uma observação de hoje, nos remete ao passado.